Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos, mais um pouquinho. Você que é o nosso aluno à distância, você que tem o seu livro na mão, eu sempre falo isso no começo de cada aula, é importante você estar com o seu livro, porque aí nós vamos acompanhando, nós vamos discutindo o assunto junto, tá bom? Mas se você não está com ele, se você tem a disponibilidade de uma Bíblia, é importante você estar com a Bíblia, afinal de contas nós estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, o assunto de hoje nós vamos falar sobre a teoria evolucionista. Lembra que nós estamos no módulo Antropologia Bíblica, Anthropos, homem, logia, estudo, razão, conhecimento. Então, na verdade, nós estamos estudando o homem. E dentro daquilo que é o homem, esse ser tão misterioso, nós temos algumas teorias acerca da origem do homem. Nós já falamos o que a Bíblia apresenta acerca do homem, mas nós vamos entender também um pouquinho dessa teoria evolucionista. É a lição de número 4 aí do seu livro. Então, se você não está com ele, depois você acompanha, anote, risque, marque, é importante porque é o seu material de estudo, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler aqui para nós introduzirmos o assunto e nos situarmos. Vamos lá. Como acabamos de verificar, a Bíblia ensina claramente que o homem foi uma criação especial de Deus. Ou seja, Deus criou o homem. Deus criou cada criatura conforme a sua espécie, por meio da ordem falada. Mas, porém, na hora de criar o homem, Deus ele vai trabalhar com o homem de maneira especial. Ele molda o homem, como nós já trabalhamos na outra aula, você vai lembrar, que Deus ele molda, ele trabalha o homem, e a partir daí, depois que ele faz aquele boneco, o Senhor vai soprar nas suas narinas. Ou seja, o homem ele é um ser especial criado pelo próprio Deus. O homem ele tem sobre si um sopro divino, o sopro do próprio Deus. O próprio Deus compartilhou algo divino no homem, e esse é você. Mas, embora essa posição bíblica ela seja bem clara, no decorrer da história, no decorrer dos anos, vão surgir algumas posições acerca da origem do homem, da onde veio o homem. Então, uma das posições mais conhecida, dentre vãs filosofias que surgiram, teorias humanas, falsos ensinos, mas uma foi muito difundida, que é a teoria evolucionista. É claro, Charles Darwin ele não foi o primeiro a trabalhar essa ideia, mas foi o que ficou mais conhecido, por isso nós vamos falar um pouquinho dele. Se você quiser fazer um estudo mais a fundo, você vai perceber que teve nomes como Lamarck, alguns estudiosos dizem que o próprio avô de Charles Darwin já defendia essa posição, já defendia essa tese, mas ela foi difundida mesmo, ficou muito conhecida como a teoria de Charles Darwin, Então nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é essa teoria. Em 1859, Darwin escreveu e publicou o livro A Origem das Espécies, por meio da seleção natural, onde afirma o seguinte: creio que os animais se derivam quando muito, olha que interessante isso que ele vai falar, creio que os animais, quando se derivam, quando muito, de 4 ou 5 progenitores, as plantas do mesmo ou menor número. A ideia dele é que as plantas também eram assim. Na mesma página, contudo, ele avança mais e diz, a analogia me leva a dar um passo adiante, ou seja, a crer que todos os animais e plantas se derivam de um único prototipo, ou seja, ele vai dizer que tudo veio de uma coisa só, de um prototipo, existiu algo lá atrás, e aí essa cadeia de evolução durante milênios chegou ao que nós temos hoje. Ele acrescentou que todos os seres orgânicos que sempre existiram sobre a Terra, olha que interessante, podem ter se originado de uma única forma primordial. Segundo Darwin, o meio ambiente seleciona os seres mais aptos, os mais fortes, e elimina os menos dotados, ou seja, é a ideia de que o mais forte sobrevive, aquele que é mais forte, ele vai continuar vivo. É a evolução por meio da seleção natural, essa é a ideia. Os organismos com melhor adaptação ao meio ambiente tendem a sobreviver, e podem transmitir essas características genéticas aos seus, aqueles que vão vindo. E aí vai havendo essa espécie de mutação,
de evolução. Ou seja, os menos adaptados acabam morrendo. Essa é a ideia da seleção natural, só vai sobreviver o mais forte. Em todas as espécies, os indivíduos nunca são iguais, exibindo a variação que pode ser herdada. Em determinado ambiente, os indivíduos dotados de variação mais favoráveis estarão mais capacitados a sobreviver do que os que possuem variações desfavoráveis. Assim, as variações, olha que interessante isso aqui, favoráveis são transmitidas aos descendentes e, acumulando-se com o tempo, dão origem a grandes diferenças. Então, só para você entender de uma maneira bem simples, na ideia do evolucionismo, o que vai acontecer? Darwin, ele nos diz que à medida que os mais fortes vão sobrevivendo, eles também vão passando essa carga genética aos seus descendentes, que vão adquirindo outras, e aí vai chegar às espécies, vai haver essa variação, essa mudança nas espécies. O processo de seleção natural, imposto pelo meio ambiente e prolongado por várias gerações, produz adaptações cada vez mais perfeitas e complexas nessa linha de raciocínio, determinando dessa forma o processo de evolução progressiva. Ou seja, segundo essa teoria, o homem de hoje não é o homem de antes. Nem os animais que nós temos hoje são os animais que eram antes. No meio da seleção natural, eles vêm sobrevivendo por meio da adaptação ao meio ambiente. Os mais fracos morrem, os mais fortes sobrevivem, e esses mais fortes vão passando essa carga genética aos seus descendentes, que aí vai haver toda essa variação e essas mudanças nos seres. Por isso a ideia de que todos os seres vivos e orgânicos se originaram de um prototipo, ou seja, eles vieram justamente de um único tronco, vamos trabalhar assim, dessa forma, tá bom? O auge dessa teoria é a afirmação de que o homem e os animais em geral possuem um princípio comum, aquilo que eu acabei de falar para você. Isso é, tanto os animais procedem de um mesmo tronco, e que hoje os homens, os animais de hoje não são os mesmos do passado. Para Darwin, essa afirmativa da teoria deu frente a tudo aquilo que nós temos hoje, todos os seres criados. E essa teoria, irmãos, ela ganhou tanta força que ela veio de encontro com a Bíblia, ela bate de frente com aquilo que as Escrituras afirmam, da onde que o homem veio. E é a partir daí que nós vamos ter, no meio acadêmico, pessoas abraçando esta teoria, e desenvolvendo linhas de estudo, linhas de raciocínio, e não crendo mais na palavra de Deus. Mas nós vamos entender que a Bíblia é categórica em afirmar que foi Deus que criou o homem. O verso que eu já li com você nesse estudo por algumas vezes, vai nos afirmar, Gênesis 2,7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Em oposição às Escrituras, Darwin não só influenciou em aspecto científico, mas também filosófico e religioso. Devido à sua própria conjectura, assim o mundo passou a conviver com essas duas afirmações conflitantes. A afirmação da palavra de Deus, que ensina que foi Deus que criou o homem, e a afirmação de Charles Darwin, que diz que o homem se originou por meio de um lento processo de evolução, indo das formas mais simples às mais complexas e tornando aquilo que é hoje. Com certeza na escola você aprendeu sobre a teoria da evolução. Na faculdade talvez você aprendeu sobre a teoria da evolução. Mas eu tenho dito para você no decorrer desse estudo que a nossa regra de fé e prática, ela é a palavra de Deus. O que a Bíblia fala a esse respeito. Então nós vamos começar a entender algumas coisas. É o segundo tópico dessa lição que eu quero pensar com você. É que de maneira nenhuma Deus disse que não poderia haver uma evolução dentro da espécie. Olha que interessante isso que eu estou te falando. Existe sim a possibilidade de evolução, mas essa evolução se dá dentro da mesma espécie. Ou seja,
Cada espécie tem sobre si uma carga genética, e essa carga genética, assim, ela sofre uma variação ligada até mesmo ao meio ambiente em que eles vivem, ligado ao clima e uma série de coisas. Existe essa possibilidade de variação, mas dentro da mesma espécie. Olha o que eu coloquei aí, ó, tá no seu livro, você que acompanha com o livro, o subtítulo, Evolução dentro da mesma espécie. Deixa eu ler com você, ó. Estudos comprovam que sim, é possível haver uma evolução, só que dentro de uma mesma espécie, pois essa evolução está ligada apenas ao fator ambiental. Por exemplo, a raça canina, existem muitas raças que diferem consideravelmente umas das outras, e isso dependendo do ambiente da qual são oriundos. Todavia, todas têm certas características que evidenciam que são pertencentes às famílias dos caninos. Ou seja, jamais esse processo de evolução trouxe uma modificação a ponto de mudar a espécie. O que eu estou querendo dizer para os irmãos com esse texto? É que por mais que haja variedades de cão, você pode ter um cachorrinho aí na sua casa, e ele pode ser da raça Poodle, e tantas raças que existem de cães, tantas variações, uns mais peludos, outros menos peludos, uns maiores, outros menores, mas uma coisa é certa, eles nunca deixaram de ser um cão. Ou seja, existe sim a variação, existe sim essa mudança, todavia dentro da mesma espécie. Ou seja, há uma variação de raça dos animais, mas, por exemplo, o cavalo vai ser sempre o cavalo, o gato vai ser sempre o gato, embora haja variações, mas ele não vai deixar de mudar a sua espécie. Então há sim essa possibilidade de evolução, e a Bíblia não negou isso de modo algum. Deus disse que isso não seria possível. Na verdade, há sim essa possibilidade de evolução, mas dentro da mesma espécie. Então é importante você atentar a isso, porque aí quando você olha para isso, você vai perceber que a teoria de Charles Darwin ela acaba caindo. Por quê? Nós temos muitos fósseis hoje que foram encontrados. Você pode ver revistas científicas, reportagens. O que chama a atenção de alguns cientistas que trabalham na linha do criacionismo, tá? Existe a linha criacionismo científico, que é o que nós acreditamos, porque a ciência ela vai provar aquilo que a Bíblia já falava. Olha que tremendo isso. Então o que acontece? Você tem fósseis de centenas de anos, que na verdade são fósseis de animais que existem hoje, e que esses fósseis mostram que os animais são idênticos, ou seja, não houve uma mudança, não houve uma variação dentro da espécie. Então, até os hominídeos que dizem que foram encontrados, hoje já a ciência já descartou muito. Se você for pesquisar, se aprofundar, você vai ver que muitos deles eram fraudes, né? O elo perdido, onde está? O homem veio do chimpanzé, e aonde está o elo perdido? Na verdade, alguns surgiram, e hoje a ciência comprovou que na verdade não passavam de fraudes. Então, na verdade, o ser humano, o homem de outrora, de antes, é o homem de hoje, né? Eu até brinco quando eu estou dando uma aula, que você não vai ao zoológico e quando você vê o chimpanzé lá, é triste, né? Porque se a teoria da evolução fosse realmente verdadeira, coitado, parou o processo bem na vez deles, né? Por que não deu sequência? Não é assim? Não é verdade? Então, há sim a possibilidade de evolução, todavia dentro da mesma espécie. Então, nós devemos estar atentos a isso, porque essas teorias surgem para tentar dizer que a Bíblia não é a verdade, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lá. Deus criou cada criatura segundo a sua espécie. Então, Deus fez, quando você olha o relato de Gênesis, Deus criou os seres, cada um conforme a sua espécie. Ou seja, não há essa variação, essa evolução de uma espécie se tornando em outra. Um cão jamais poderá se desenvolver em outro animal. Ele vai ser sempre um cão. E assim também, até no meio orgânico, você tem o tomate com todas as variações que eles fazem, o tomate vai ser sempre tomate.
não é verdade? Então, só para a gente simplificar, essa é uma lição mais simples, até porque, irmãos, eu não vou gastar muito tempo discutindo isso, porque nós temos que discutir os segredos da palavra de Deus, né, as verdades bíblicas, né, mas vale a pena do nosso estudo aqui, faz parte do nosso estudo, então vale a pena dar uma passada. Mas lembre-se, há sim a possibilidade de evolução, todavia dentro da mesma espécie, nunca fora. Um cão jamais vai se transformar em outro animal, um gato também vai evoluir, vai se tornar outro. Não, de modo algum. Então existe sim essa evolução, mas dentro da mesma espécie. Aí há o questionário, né? Para você responder na sequência do seu livro. É importante, meu irmão, você responder os questionários, porque na hora da prova você já está com o assunto fresco, depois você só dá uma lida. Se eu fosse você, fazia a lição, estudava aqui comigo e já respondia aí no seu livrinho. São respostas simples, são questões para estudo, ou seja, para refrescar a tua memória, tá bom? Nós vamos agora para a lição de número 5. Você que está com o seu livro aí, segue comigo, não para não, vem aqui comigo, continua, porque o assunto está totalmente ligado. Nós falamos da teoria evolucionista, agora nós vamos falar da unidade da raça humana. Então nós vamos trabalhar essa questão. Olha que interessante isso aqui que eu vou lhe mostrar. A Bíblia ensina claramente que toda a raça humana descende de um único casal, ou seja, nós viemos de um único casal. A Bíblia ela é categórica em afirmar isso para nós. Nós viemos de um único casal. E aí, nós precisamos entender uma coisa. Olha que interessante. Gênesis 1, 27, 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, tá vendo? Multipliquem-se dentro da mesma espécie, não a ideia da evolução. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A Bíblia é clara, meu irmão, em afirmar que Deus criou primeiro o homem e a partir daí Deus vai criar a mulher vem do homem. E aí este primeiro casal que vai dar sequência a toda a raça humana. Então não existe toda a espécie humana, até melhor, né? Toda a espécie humana. O homem não é fruto de uma evolução com o passar dos anos, dos milênios, mas na verdade Deus cria o primeiro casal e nós somos descendentes desse primeiro casal. Olha que forte isso que eu vou te explicar aqui para você entender. Presta atenção. Às vezes a gente pensa assim que a ciência e a Bíblia não pode andar junto. Mas uma ciência bem feita, bem elaborada e a palavra de Deus muito bem interpretada, você vai perceber uma coisa, que as duas sim podem andar junto, que uma não é contraponto à outra. Porque, na verdade, à luz dos estudos científicos, o que nós vamos perceber? O que um homem descobre hoje por meio da ciência, quando você faz uma análise das escrituras, você faz um estudo sistemático, você vai perceber o quê? A Bíblia já falava sobre esse assunto. Isso que é maravilhoso. Olha que interessante, ó. Quando você tem uma Bíblia aí, Gênesis 2, 21. Vamos pensar aqui na criação da mulher. Eu vou provar para você que a ciência e a Bíblia elas podem andar junto, é claro, lembrando sempre, uma ciência, de fato, uma ciência coerente, né? Não teorias. Eu estou falando o que a ciência aprova. Vou lhe mostrar. Gênesis 2, 21. Abre a sua Bíblia aí comigo ou no celular. Vamos pensar junto aqui. Olha o que diz o texto. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Guarda essa palavra, sono. Deus fez o homem cair no sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Então Deus ele vai criar a mulher a partir do homem. O que o verso bíblico nos diz? Que Deus então fez o homem cair num profundo sono. O que é isso? Anestesia geral, ou seja, o sono profundo, o procedimento cirúrgico que Deus ia realizar em Adão não podia estar acordado. O que Deus faz com Adão? Deus então
dá uma anestesia geral, né? Parece até engraçado a maneira que eu estou falando, mas no procedimento cirúrgico que Deus ia fazer, Adão precisava estar anestesiado. Então ele está num sono profundo. Ele recebeu o que de Deus? Uma anestesia geral. Olha que interessante. Pós-anestesia, Deus vai começar o processo. Aí, enquanto ele dormia, o que Deus tira dele? Uma costela. E aqui, irmão, por que uma costela? Vamos pensar. Por que Deus vai fazer a mulher e vai tirar logo a costela? Hoje a ciência, presta atenção, olha que profundo isso. Hoje a ciência identificou que é na costela na costela existe algo conhecido como medula óssea. E é na medula óssea, irmão, que existe uma grande quantidade de célula-tronco. Ou seja, de acordo com a ciência, é através da célula-tronco que você tem todo o material necessário para poder fazer uma clonagem de alguém. Hoje as pesquisas, a ciência nos mostra isso. Mas olha o que Deus fez lá atrás, o procedimento de Deus foi perfeito. Então o que acontece? Deus põe Adão para dormir, anestesia geral, arranca uma das suas costelas, fecha o lugar, e ele vai usar da costela o material necessário para fazer a mulher. Hoje a ciência nos mostra que por meio das pesquisas da célula-tronco, você consegue, o material necessário para clonar alguém, clonar um órgão, restaurar um tecido, refazer um tecido, ou seja, o procedimento que Deus fez está correto. Ou seja, lá atrás no Gênesis, quando Deus veio trazer a mulher à existência, ele fez da mesma espécie, ou seja, ele tirou ela do homem. A Bíblia diz que ambos serão uma só carne. Ele diz: carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou seja, ela foi tirada do homem. Olha que interessante, de acordo com a ciência, o relato bíblico está correto. Ou seja, não há nenhuma aberração. Se você for clonar alguém, você precisa da célula-tronco. Você, na parte onde tem a medula óssea, a grande quantidade de célula-tronco, e é isso que você precisa. Ou seja, os acadêmicos, alguns podem até não concordar com a maneira de Deus, mas que o procedimento que Deus usou, segundo a ciência, é justamente o procedimento que alguém faria para clonar alguém, né? Mas, pastor, por que eles não clonam hoje? Simples. Porque o sopro de vida, só quem tem é Deus. Então o sopro de vida é divino. Então só Deus pode fazer. Então Deus cria a mulher a partir do homem. Então Eva, ela vem a partir de Adão. Lembra que nós estamos falando da unicidade ou a unidade da raça humana? A partir daí, quando Eva sai de Adão e está ali o casal, e